Muito bem. Então, dando continuidade aí, né? Dando continuidade, o Niels Bohr, então, vai tentar resolver o problema do modelo de Rutherford. Qual que era o modelo de Rutherford? Afinal de contas, o elétron emite energia ou o elétron não emite energia? Né? Porque estava aquela dúvida, se o elétron emitir energia, ele vai cair no núcleo, certo? Então, como é que é essa história aí? Né? Então, o Bohr, logo depois, em 1913, 2 anos depois, né, do modelo de Rutherford, o Bohr, então, vai concentrar os estudos dele nessa questão, certo? Então, para Bohr, estava claro que existia o núcleo, que os elétrons giravam em volta do núcleo. Isso aí, beleza, certo? O que estava em dúvida era a questão da emissão de energia. Então, o experimento que ele vai fazer é a análise de espectros luminosos. Tá? O que a gente chama de espectro luminoso? É igual ao arco-íris, né? Você pega a luz, passa num prisma e ela decompõe. Né? Então, aquilo é um espectro. Né? O arco-íris é um espectro. Certo? Então, o Bohr foi analisar a luz emitida, né, pelo gás hidrogênio, certo? Numa esperança ali que tivesse uma ideia ali, né, alguma informação para entender a emissão de energia, se o átomo emite energia ou não, se o elétron emite energia ou não. Então, o Bohr vai fazer isso, ele vai estudar os espectros luminosos emitidos pelo gás hidrogênio. Por que o gás hidrogênio? Porque é o átomo mais simples que tem, né, gente? Hidrogênio é um próton e um elétron em volta. Né? Claro, você vai estudar átomo, começar do mais simples. Então, ele obteve um espectro descontínuo. O que é um espectro descontínuo? Olha, o arco-íris, que vocês enxergam, né? Você tem as 7 cores lá do arco-íris, e elas gradativamente vão mudando de uma cor para outra. Né? Então, você tem um vermelho, aí você tem um vermelho alaranjado, aí você tem um laranja avermelhado, aí você tem um laranja. Aí você tem um laranja amarelado, amarelo alaranjado, aí você tem um amarelo. Certo? Vai mudando gradativamente. Isso é um espectro contínuo. Contínuo. Tá? As cores vão mudando de uma para outra, assim, lentamente. No espectro descontínuo, eu tenho faixas coloridas. Então, eu tenho uma faixa vermelha, aí um espaço escuro. Aí uma faixa azul, um espaço escuro. Uma faixa roxa, um espaço escuro. Você está entendendo? Então, não vai mudando gradativamente de uma cor para outra. Não. Então, quando o Bohr obteve o espectro de hidrogênio, ele obteve esse espectro descontínuo. Isso foi uma grande surpresa. Certo? E ele foi analisar esse espectro descontínuo. E, para ele analisar, ele usou uma nova teoria, certo? Que é a teoria da quantização de energia de Max Planck. Tá? Essa teoria é de 1904. Tá? No meu entender, Ramonzinho, tá? Essa teoria ela marca o início da física moderna. Tá? Porque eu falei com vocês aqui, ó, que você tem a física clássica e a física moderna. Tá? A física clássica ela é determinística. Né? A física clássica, tudo acontece direitinho, bonitinho, exatinho, bacaninha, bacaninha. Eu considero que 1904, com o surgimento aí da teoria de Max Planck, você começa uma nova fase aí na física. Tá? Mas tem autores que preferem jogar um pouco mais para frente aí, né? Como o início da física moderna, tá? 1920, por aí e tal. Mas eu prefiro pensar na grande colaboração do Max Planck para isso aí, tá? Porque essa ideia de quantização de energia que vai ser o fundamento do próximo modelo atômico, que vai vir depois do modelo de Bohr, que é a mecânica quântica. Né? Mecânica quântica. Bom, então a teoria da quantização de energia de Max Planck. A teoria da quantização de energia é o seguinte, é mais ou menos, tá? Assim, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos um Demócrito Leucipo para a energia. Certo? Então, Demócrito e Leucipo falaram que a matéria é formada de partículas indivisíveis. Não é isso? O Max Planck vai falar, então, que a energia é formada de unidades indivisíveis, pacotes indivisíveis de energia. Tá? O pacote, lá em grego, é quantum. Tá? Um pacote quantum, um quantum de energia.
tá certo? Plural de quantum é quanta, certo? Plural de quantum é quanta. Então, é um quantum, dois quanta, três quanta, tá certo? Então, o Max Planck vai propor isso, que a energia é organizada na forma de pacotes indivisíveis de energia. Ou seja, existe uma quantidade mínima de energia que não tem como ser dividida. Não existe fração dela. Gente, isso é igual dinheiro. Tá? Isso é igual dinheiro. Tá certo? Você está devendo R$ 10 para uma pessoa. Você tem como pagar? Tem. Ué. Você está devendo R$ 100 para uma pessoa. Tem como pagar? Tem. R$ 1.000 para uma pessoa. Tem como pagar? Tem. Você está devendo meio centavo para uma pessoa. Você está devendo meio centavo para uma pessoa. Não tem jeito de negociar isso aí, não. Porque não existe, o centavo é a unidade da nossa moeda. Não existe meio centavo. Ah, eu te dou um centavo, você fica me devendo meio. A situação não resolve. Entendeu? Então, a energia é a mesma coisa. Tá? É como se o quanto fosse o centavo. Não existe menos do que aquilo. Ah, meio centavo. Não existe. A menor unidade, então, de energia chamou de quanto. E aí o Max Planck calculou o valor que deveria ser o quanto. Depois esse valor foi revisado mais para frente, etc. Certo? Mas a ideia geral é essa aí. Tá? Então, se você tem lá uma quilocaloria, certo? São tantos quanto de energia. São tantos quanto de energia. Tá? Inteiro, um valor inteiro. Não tem um quanto e meio. Ah, é 1 milhão de quantos e meio. Não, não tem. Certo? Não tem isso. Tá? Ou 1 milhão de quanta, né? E meio, para ser mais exato. Tá? Então, o Bohr fez isso. Ele estudou espectro e usou a teoria da quantização de energia do colega Max Planck. Certo? Bom, tá aí o espectro, né? Como é que é o experimento de Bohr? Pega uma fonte de luz, certo? Aqui dentro, então, tem o gás hidrogênio, tá? Aqui dentro é um tubo contendo gás hidrogênio, certo? Você dá uma descarga elétrica, então, no gás hidrogênio. Você dá uma descarga elétrica no gás hidrogênio. Por que sumiu aqui, gente? Estava tão bom. Você dá uma descarga elétrica no gás hidrogênio, ele emite luz. Os gases, quando sofrem descarga elétrica, emitem luz. Tá? Todos os gases emitem luz. Então, você dá uma descarga elétrica no gás hidrogênio, ele emite luz branca. Luz branca. Então, essa luz branca passou por uma fenda, né? Passou por um prisma, e no prisma, então, ela decompôs. Na hora que ela decompôs, ela deu 4 faixas. E espaço escuro entre as faixas. Uma faixa vermelha, uma faixa verde, uma faixa azul, uma faixa violeta. Certo? Então, é isso aqui. Está vendo aqui em cima? Isso é o espectro que ele obteve do hidrogênio. O espectro descontínuo do hidrogênio. Tá? Então, cada faixa aqui tem precisão. Você tem uma medida, tem um valor certo de comprimento de onda, aqui representado em angstrom, 10 a menos 10 do metro. Tá? Então, deu uma faixa vermelha de 6.563 angstrom de comprimento de onda, uma faixa verde, uma faixa azul, uma faixa violeta. Ele obteve essas 4 faixas para o hidrogênio. Se você usar outro elemento, mercúrio, por exemplo, você vai ter faixas diferentes. Cada elemento químico tem um espectro. Tá? Esse é o espectro do hidrogênio. Se você usar outro elemento químico, você vai ter outro espectro. Então, o espectro é uma assinatura do elemento. Tá? É uma assinatura química do elemento. Inclusive, aquele negócio que eles falam assim, lá na estrela tal existe hidrogênio. Como é que eles sabem que lá na estrela tal existe hidrogênio? Porque o telescópio aqui na Terra pega a luz que vem da estrela tal, passa a luz no prisma, e na hora que você analisa essa luz, você encontra essas 4 faixas. Então, na hora que você analisa a luz, você vê essas 4 faixas, com esses exatos comprimentos de onda. Você fala, opa, lá tem hidrogênio. Agora, se essas outras faixas estiverem presentes,
Opa, lá tem mercúrio também. Tá certo? Então, a análise do espectro das estrelas permite a gente concluir quais elementos químicos estão presentes nas estrelas. É um negócio muito interessante. Estrelas, né, gente? Planetas não, porque planetas não emitem luz própria, né? Vocês sabem disso. Certo? Muito bem. Então, é isso. O Bohr, então, foi estudar esse espectro contínuo. Só que o caminho que ele seguiu para estudar isso aqui é muito complexo. Então, nós não vamos seguir o caminho dele, não. Tá? Quando a gente estudou o modelo de Rutherford, a gente explicou aqui todos os caminhos, certo? Ah, tá, a partícula desviou, por que desviou, etc, etc. Tá? Então, no modelo de Rutherford é relativamente fácil explicar. Mas no modelo de Bohr é muito complicado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos ver as conclusões do Bohr, tá certo? Nós vamos ver as conclusões do Bohr e, a partir das conclusões, tá? Nós vamos relacionar com o experimento, tá certo? Nós vamos relacionar com o experimento, tá bom? Vamos ver as conclusões primeiro. Então, quais são as 3 principais conclusões de Bohr? Os elétrons não possuem todos a mesma energia. Tem elétron com menos energia e tem elétron com mais energia. Conforme a energia que eles possuem, eles estão distribuídos em níveis. Olha aí, a grande contribuição de Bohr. Níveis de energia em torno do núcleo. Tá? Então, de acordo com a energia, estão distribuídos em níveis em torno do núcleo. Então, você tem aqui ó, o núcleo vermelhinho, o primeiro nível, o segundo nível. Então, imagine que esse elétron está lá no segundo nível. Ele está girando aí no segundo nível. Tá? Esse elétron está girando aí no segundo nível. O elétron emite energia? Emite. Quando? Quando ele passa de um nível mais energético, que é um nível externo, para um nível menos energético, que é interno. Então, presta atenção. A energia, eu vou escrever isso aqui umas 200 vezes aqui na frente, tá? A energia dos níveis cresce de dentro para fora. Tá? A energia cresce de dentro para fora. Então, um nível perto do núcleo é um nível de menos energia. Tá? Um nível perto do núcleo é um nível de menos energia. Tá certo? Um nível afastado do núcleo é um nível de mais energia. Tá? Então, o elétron só emite energia quando ele passa de um nível mais energético, que é o nível externo, para um menos energético, que é interno. Então, se esse elétron, que está no segundo nível aqui, ó, passar para o primeiro nível, tá? Aí ele vai emitir energia. Ele vai emitir energia na forma de luz. Tá? Na forma de luz. Só que tem um detalhe. Tá? Só que tem um enorme detalhe. Para isso acontecer, eu tenho que ter pego um elétron que estava no segundo nível e jogado ele para o primeiro nível, jogado ele para um nível mais externo. Tá? Então, olha aqui, ó. A primeira coisa é, se eu tenho um elétron aqui no primeiro nível, mais perto do núcleo, eu forneço energia para esse elétron, tá? Eu forneço, ele passa para um nível mais externo. Então, quando ele ganha energia, ó, ele passa para um nível mais externo. Ele fica lá um tempo e ele retorna. Então, quando ele retorna, é que ele emite energia. Então, essa história, o elétron só emite energia quando passa de nível mais externo para energético para nível menos energético, mais externo para menos interno, antes ele foi mandado para lá. Tá? Não é que o elétron está lá no segundo nível e aí, de uma hora para outra, ele resolve passar para o primeiro nível. Isso não existe. Tá? Então, ele primeiro foi promovido, ele recebeu energia, ele foi promovido, ele foi jogado para o segundo nível. Aí, quando volta, que ele emite energia. Tá? Então, o elétron só emite energia quando está voltando. Quando está voltando, ele foi jogado para um nível mais externo, primeiro, e depois ele volta emitindo energia. Certo? Olha aqui. Ó. Bohr propôs a existência de 7 níveis. Hoje a gente ainda fala de mais do que isso ainda. Tá? Mas 7 níveis ou 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. Tá?
Não se assustem se falar do 8º nível, aí segue a ordem alfabética. P, Q, R, S, T, tá? Se precisar de mais níveis. 7 níveis explica toda a química que a gente conhece, tá? Até o momento. 7 níveis explica tudo. Então, esses níveis têm energia crescente. Primeiro nível, camada K, tem menos energia. Segundo nível tem mais energia. Terceiro nível, mais energia ainda, etc. Então, imagine um elétron que está no segundo nível, camada L. Um elétron está no segundo nível, camada L. Está o elétron lá. Primeira coisa, forneço energia para ele. Se eu fornecer energia, ele não pode continuar nesse nível. Tá? Por quê? Porque conforme a energia que eles possuem, eles vão se distribuir nos níveis. Então, se ele receber energia, ele não pode ficar nesse nível, ele tem que pular para um nível mais externo, um nível de maior energia. Então, ele estava em L, pulou para M, N, O, foi lá para o nível O, lá para o 5º nível. Então, se ele recebe energia na forma de calor, luz, qualquer forma, ele pula para um nível mais externo. Fica lá um tempinho, certo? E depois ele retorna para o nível original dele, chamado nível fundamental. E quando ele retorna, ele emite luz. Obrigatoriamente. Emite energia na forma de luz. Pode ser luz visível ou não, tá? Tem ultravioleta, tem outras formas de luz, infravermelho, tá? Mas ele emite luz. Então, o que acontece com o hidrogênio é isso, tá? O hidrogênio tem lá o elétron nele. Você dá uma descarga elétrica, né? Você dá uma descarga elétrica nele, o elétron do hidrogênio pula para níveis mais externos, volta e emite a luz branca. A luz branca passa pelo prisma e forma um espectro. Então, esse espectro tem a ver, né, com a emissão de luz pelos elétrons. Tá? Esse espectro tem a ver com a emissão de luz pelos elétrons. Aqui é a mesma coisa. Só para lembrar para vocês o seguinte. Primeiro, tá? Primeiro eu forneço energia para o elétron. Aí ele pula para uma órbita, né? Pula para um nível mais externo. Tá? Só depois, tá? Ele retorna para o nível dele. E aí, na hora que ele retorna para o nível dele, ele estava no segundo, N igual a 2, nível igual a 2. Foi para o N igual a 3, nível igual a 3. Na hora que ele retorna, aí que ele emite energia, e emite energia na forma de luz. Tá? Emite energia na forma de luz, vai formar o espectro. Certo? Então, isso é a explicação da emissão de energia pelos elétrons. Então, o elétron emite energia, sim. Tá? Ué, mas espera aí. E ele não vai cair no núcleo, não? Não, não vai cair no núcleo, não. Tá certo? Então, o que acontece? O Rutherford não errou ao propor os elétrons girando em volta do núcleo. O erro está na explicação do Maxwell. Como assim? O princípio de Maxwell está errado? Em parte. O princípio de Maxwell não se aplica ao elétron. Tá? O princípio de Maxwell não se aplica ao elétron quando o elétron está no nível. Quando o elétron está no nível. Tá certo? Como assim, Ramon? Não estou entendendo. Olha aqui. Ó. Se eu tenho um elétron girando aqui nesse nível, tá? Nesse nível. Quando o elétron está girando nesse nível, não pulou para lado nenhum, ele está quieto nesse nível, ele está estacionado nesse nível, ele não emite energia. Ah, mas de acordo com o princípio de Maxwell, eu tinha que emitir. Pois é. Mas aí o que foi feito? O Max Planck, ele calculou o quanto de energia que o elétron deveria emitir. Tá certo? Quando o elétron está no nível, girando, quietinho lá no nível dele, quanto de energia que ele deveria emitir? Ele calculou isso usando o princípio de Maxwell. O princípio de Maxwell tem fórmulas para calcular isso.
Na hora que ele calculou, sabe quanto que deu? Sabe quanto que deu a quantidade de energia que o elétron deveria emitir? Menos que um quantum. Menos que um quantum. E menos que Ô, um Ramon, quantum não existe. Menos que um Ramon, quantum não... Só um minutinho, Gisele. Menos que um quantum não existe. Então, quando o elétron está no nível dele, não tem como ele emitir energia, porque se você calcular quanto que vai dar essa energia, vai dar menos que um quantum. Então, ele não consegue emitir. Tá? Então, o princípio de Maxwell, beleza. O elétron emite energia, mas isso não se aplica ao elétron quando o elétron está no nível. Diga, Gisele. aqui, você falou lá que quanto mais longe do núcleo, maior a energia, é isso? Isso, isso. Não, Mais tá. perto do núcleo, menos energia. Então, ele está aqui, ó, no nível 2, está vendo? Primeiro nível, segundo nível. Se ele ganhar energia, ele tem que ir para um nível de mais energia, mais externo. Mais externo, ele vai para fora. Ganhou energia, vai para um nível mais externo. Então, você tem um elétron aqui quieto, enquanto o elétron está no nível dele, ele não perde energia. Porque se ele fosse perder, seria menos que um quanto. Não tem jeito de perder menos que um quanto. Tá? Então, quando que o elétron perde energia? Quando ele recebe energia primeiro, tá? Ele recebeu energia primeiro, pula para um nível mais externo, quando ele volta, ele emite energia. Tá? Então, vamos interpretar isso no espectro. Essa região escura, essa região colorida, representa o quê? Quando ele está mudando de um nível mais externo para um nível mais interno. Fornecer energia para o elétron. Vamos supor que ele foi lá para o quinto nível. Na hora que ele volta do quinto para o quarto, ele emite energia. Do quarto para o terceiro, ele emite energia. Terceiro para o segundo, emite energia. Do segundo para o primeiro, emitiu energia. Gente, isso aqui eu estou simplificando para caramba, tá? Mas a ideia é essa. Quando ele está voltando e pulando de nível para nível, ele vai emitindo energia. Forma um espectro. Agora, e quando é que está essa região escura? Essa região escura é quando ele não estava emitindo energia. Ou seja, ele estava estacionado em um nível. Então, quando ele está estacionado num nível, ele não emite energia. Por isso que você vai escutar a expressão níveis estacionários de energia. Quando fala assim, os elétrons ocupam níveis estacionários de energia. O que quer dizer isso? Quando ele está estacionado num nível, ele não emite energia. Então, o espectro está escuro, a ausência de luz é escuro. Tá? Agora, quando ele pula de um nível para outro, aí ele emite energia. Então, as regiões escuras aqui, ó, representam os níveis. Gente, muito simplificado, muita mentira, tá? Mas só para facilitar. É como se aqui fosse um nível, ele pulou para cá e emitiu vermelho. Pulou para cá e emitiu verde. Pulou para cá e emitiu azul. Pulou para cá e emitiu roxo. Tá? É como se fosse, mas está muito simplificado. Tá? Não é tão simples assim, não. Mas a ideia é essa. Tá certo? A ideia geral é essa. Tá certo? Então, o elétron só emite energia quando passa de nível mais energético externo para nível menos energético interno. Então, qual que é a grande colaboração de Bohr? Níveis. E vai explicar o negócio da emissão de energia. Então, Bohr provou que Rutherford não estava errado. Rutherford não estava errado. Estava errado é quem estava aplicando o princípio de Maxwell, física clássica, num lugar que envolve quantização de energia, física moderna. Por isso que eu falo com vocês, ali que para mim marca o início da física moderna. Tá certo? Bom, agora, Bohr falou uma bobagem? Falou também. Bohr falou que os elétrons descrevem órbitas circulares e concêntricas. Tá? Órbitas circulares e concêntricas. Então, na verdade, o erro de Bohr foi chamar de órbita. Tá?
que é o mesmo erro de Rutherford. Rutherford também erra ao chamar a trajetória do elétron de órbita. Tá? Na verdade, o erro de Rutherford é o mesmo erro de Bohr, chamar a trajetória do elétron de órbita. Tá? Por quê? Porque órbita é uma trajetória que não muda. Órbita é uma trajetória fixa, definida, igual disse Rutherford. Órbitas fixas e definidas. Ela não muda. A Lua em volta da Terra é uma órbita, não muda. A Terra em volta do Sol é uma órbita, não muda. Tanto não muda que eu posso calcular quanto que vai ter um eclipse daqui a 10 anos, considerando o movimento da Lua, considerando o movimento da Terra em volta do Sol. Eu posso calcular o eclipse daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Porque a órbita é imutável, a órbita não muda. Tá? Então, o Rutherford falou isso e o Bohr também. Acontece que esse conceito está errado. Os elétrons não descrevem órbitas. Tá? Eles não têm trajetória fixa. O Rutherford e o Bohr, eles foram muito influenciados pela física clássica, né? Que é o que eles conheciam mais, né? A ideia de sistema solar, de comparar o átomo com o sistema solar. Tá certo? Tanto que alguns livros falam modelo como se fosse o sistema solar. Modelo de Rutherford-Bohr. Modelo de Rutherford-Bohr. Tá? Modelo do sistema solar. Tá? Então, tem livro que fala isso. Então, eles foram muito influenciados por isso. Entendeu? Porque o sistema solar realmente são órbitas fixas definidas. Mas o elétron não. Tá certo? Então, a falha dos dois vai ser essa aí. Tá? Tratar o movimento do elétron como sendo orbital. Tá? Então, quem vem corrigir essa falha é, a partir de 1930, vários cientistas, não é um só, vários cientistas se unem aí para dar uma explicação definitiva para a estrutura atômica. Gente, não é a definitiva ainda não, depois disso tem outras coisas, mas para vestibular, para aí, tá certo? Aí vem a mecânica quântica ou ondulatória, que fala que os elétrons não descrevem órbitas, e sim orbitais. Então está embaixo o desenho de uma órbita e o desenho de um orbital. Qual que é a diferença? A órbita é fixa, é igual um bambolê, é igual um anel. Tá? O elétron só pode girar aqui nesse plano. O elétron só pode girar nesse caminho exato, nesse plano. Um orbital, o elétron pode girar aqui em volta, ele pode vir aqui para o meio, ele pode fazer isso, ele pode fazer isso, ele pode vir lá atrás, ele pode vir cá na frente, ele pode aproximar do núcleo, ele pode afastar do núcleo. Então, ele pode girar aqui em volta em qualquer lugar. Tá? E não tem previsão. O elétron está aqui, para onde que vai? Não sei. Eu não sei para onde que vai. Ele vai girar aqui em volta, né? E como se estivesse descrevendo uma nuvem, um espaço em volta do núcleo, como se fosse uma região, como se fosse uma nuvem. Então, o elétron pode estar em qualquer lugar dessa nuvem. Então, essa nuvem é o orbital. O que é o orbital? Para a mecânica quântica. É a região do espaço onde é mais provável encontrar o elétron. Onde é mais provável encontrar o elétron. O que é mais provável? 99% das vezes, o elétron está nessa região. Ele pode vir aqui? Pode, 1% das vezes. Mas 99% das vezes, o elétron está nessa região do espaço. Então, é um conceito de probabilidade. Olha aqui, ó, onde é mais provável. Então, quando eu falei com vocês na aula passada de mecânica clássica, física clássica, determinística, é onde você tem certeza de tudo. A física atual não é determinística. A física atual, ela é probabilística. Tá?
você não trabalha com certezas, você trabalha com probabilidades, certo? Então, você não tem certeza de onde está o elétron, tá? Você sabe que existe uma região mais provável de encontrar o elétron. Essa região é chamada de orbital. Então, essa é a grande mudança. Tá? Definitivamente, a gente sai do modelo onde o pessoal acreditava em coisas que não mudam, a órbita circular e concêntrica e tal, certo? A gente sai dessa ideia e vem para uma ideia de região de probabilidade. Tá? O que era um modelo determinístico, que você tinha certeza de onde o elétron vai passar, agora você não tem certeza de mais nada. Tá? Você sabe que é provável que ele esteja por ali, mas você não tem certeza onde ele está. Tá? Essa é a ideia de modelo da mecânica quântica. Principal conceito é o conceito de orbital. Região do espaço onde é mais provável encontrar o elétron. Bom, só que outros pesquisadores colaboraram com mais algumas informações e tem vestibular maluco aí que cobra isso. Eu acho desnecessário, mas tem vestibular que cobra. Acho interessante você saber, mas cobrar eu acho meio sacanagem. Princípio de extensão do Sommerfeld. Sommerfeld é esse primeiro sujeito com cara de sério aqui. Ó, tá? Os orbitais podem ser esféricos ou elípticos. Então, o orbital não tem que ser uma esfera, igual está aqui. Ele pode ter formato mais alongado, outros formatos, certo? Então, isso é chamado de princípio de extensão de Sommerfeld. Ele estendeu, ele ampliou o conceito de orbital. Não tem que ser esférico, pode ter outros formatos. Princípio de incerteza de Heisenberg, que é esse do meio aqui, ó, cara de menino levado. Né? O princípio de incerteza de Heisenberg fala que é impossível determinar ao mesmo tempo, a posição e a velocidade de um elétron quando ele se encontra num orbital. É impossível determinar as duas ao mesmo tempo, posição e velocidade. Se eu determino a posição, eu interfiro na velocidade. Se eu determino a velocidade, eu interfiro na posição. Então, não tem como eu determinar as duas simultaneamente. Tá certo? Esse é o princípio de incerteza de Heisenberg. Tá? E o princípio da natureza dual da matéria, de de Broglie, que é esse outro sujeito aqui, fala que o elétron, né, ele tem comportamento de partícula, tá? Tem comportamento de partícula, tem algumas propriedades dele que são propriedades de partícula, inclusive ele tem massa, né? Apesar da massa dele ser desprezível, mas ele tem massa. E ele tem com alguns comportamentos de onda eletromagnética. Você fala que o elétron é ao mesmo tempo matéria e energia, partícula, onda. Matéria e energia, certo? Então, isso é a natureza dual da matéria. A matéria tem alguns comportamentos de partícula, tem alguns comportamentos de energia. Tá? Isso aqui é muito mais filosófico do que qualquer coisa que você possa imaginar. Tá certo? Então, assim, agora muita gente, né, usa isso aí de forma totalmente arbitrária, com outros objetivos e não sei o quê. Né? Até a igreja quântica já tem. Né? A igreja quântica já tem. Certo? Se você procurar por aí, você encontra. Tá? Que ninguém tem certeza de nada, que a vida é toda uma incerteza, né? Que a gente pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas, gente, espera isso, os caras estão falando de elétron, tá? Os caras estão falando de pessoas e alma e tudo mais, não. Tá? Aí os caras pegam esses conceitos aí e saem misturando com outras vezes. Eu entendi quântico hoje, né? Você vê e fala, não sei o que quântico. Tem um novo método quântico de aprender. O novo método quântico de jogar futebol. Gente, o pessoal, você sabe, tem hora que eles partem para uns raciocínios meio atrapalhados. Né? Então, se dizem conhecedores de mecânica quântica. Isso aqui é extremamente complexo. Vocês têm uma ideia da complexidade da mecânica quântica? Está aí. Ó. A equação da função de onda para o elétron, proposta pelo Schrödinger, tá? Schrödinger, esse cara bonito aí, ó, em 1927. Tá? Isso aí é o início do modelo da mecânica quântica.
A equação de Schrödinger, que é essa equação bonitinha que está embaixo, olha que gracinha, cheia de símbolos estranhos. Tá? Derivada segunda em relação a x, função de onda, posição do elétron, energia potencial, tá vendo? É equação louca isso aí, tá certo? Π elevado ao quadrado, H é a constante de Planck. Tá? A equação de Schrödinger é o nome da equação de onda usada em uma versão da mecânica quântica para descrever o comportamento do elétron num campo de energia, em torno de um próton, por exemplo. Então, é o caso do átomo de hidrogênio. Você tem um elétron em volta de um próton, é um elétron num campo de força, que é o campo de atração do próton. Tá? Então, essa equação de Schrödinger aí é uma função matemática. Esse símbolozinho aqui, ó, tá? É de probabilidade, então é uma equação probabilística, tá? É uma equação probabilística, certo? E o gráfico dessa função me dá o formato da trajetória do elétron, que é o que nós vamos falar mais para frente. O gráfico dessa função me dá o formato da trajetória do elétron, tá? Aí você vai falar assim, Ramon, espera aí, eu tenho que saber usar a equação de Schrödinger de jeito maneira. Mas por que você colocou? Só para te mostrar que mecânica quântica é um modelo matemático. Mecânica quântica é o movimento do elétron, posição do elétron, vem de funções matemáticas. Tá? Então, na hora que o sujeito vem falar com você de nutrição quântica, tá? Aprendizado quântico, está falando bobagem, está falando besteira. Ele nem sabe a hora que ele está com fome. Mas aí bota as palavras bonitas dessas aí, o pessoal acredita, o cara é inteligente, né? O cara está falando de coisas quânticas. Pô, cara, eu não tenho nem ideia, nem sabe que existe essa equação. Tá? Então, isso é para descrever comportamento de elétron. Usa aí essa equação de Schrödinger. Certo? Bom, então isso aí é 1927, isso é um marco, tá? Da mecânica quântica. Uma outra coisa importante da mecânica quântica foi a descoberta do nêutron, né? Falei com vocês que o nêutron só foi descoberto em 1932, né? Então ele vai entrar na história aí da mecânica quântica, tá? Então era isso aí sobre o modelo atômico, né? Era até essa parte aí. Não se preocupem, tá? Com a equação de Schrödinger. O máximo que os caras podem fazer é o seguinte: colocar uma questão, associa a segunda coluna com a primeira, colocar os nomes dos caras na primeira coluna, Sommerfeld, Heisenberg, de Broglie, tá certo? Schrödinger e Chadwick, por exemplo, coloca o nome deles na primeira coluna e o que eles fizeram na segunda coluna? Princípio de extensão, princípio de incerteza, princípio da natureza dual da matéria, equação de onda do elétron, função de onda do elétron, descoberta do nêutron. É o máximo que eles podem fazer numa prova racional, certo? Mas seria uma questão bem difícil, porque a maioria dos alunos tem a menor ideia disso aí, certo? Tem a menor ideia disso aí, tá? E agora, o conceito de orbital, carregue esse conceito com você, tá? Carregue esse conceito com você, porque a gente vai precisar bastante dessa ideia de orbital, tá certo? Vai precisar bastante, ok?